Olá, amigo, bom dia, tudo bom com você? Vamos para mais um estudo nesta manhã. Hoje nós vamos falar sobre o santuário de Deus. Nós vamos entender no estudo de hoje o ministério de Jesus no passado, no presente e no futuro. Vamos entender como é que Jesus agiu no ministério sacerdotal dele no antigo Israel, para nós podermos entender o que ele está fazendo hoje e o que ele irá fazer no futuro. Então, por isso que esse estudo de hoje é muito importante e eu convido a você a fazer parte desse estudo e a aprender um pouco mais sobre a atuação de Jesus na salvação do homem. Eu convido você a curvar suas frontes, falar com Deus nesta manhã. Querido Deus, maravilhoso Senhor, te agradecemos pela manhã que o Senhor nos concedeste com vida e com saúde e pelo privilégio de poder estudar um pouco mais da tua palavra. Suplicamos por Cristo Jesus. Amém. Amigo, nós vamos saber primeiro qual foi o pedido que Deus fez a Moisés no Monte Sinai. Lá em Êxodo 25, no verso 8, nos diz o seguinte: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus fez o pedido a Moisés que Moisés pudesse fazer um santuário para que Deus pudesse habitar no meio do povo. E aqui no verso 40, no mesmo capítulo 25, Deus fala, vê pois que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus mostrou o modelo do santuário do monte para que Moisés pudesse fazer. Interessante que esse modelo seria realmente, podemos dizer, a ilustração ou a imagem do verdadeiro santuário que nós vamos estudar um pouco mais para frente. Que modelo é esse? Que santuário foi que Deus ele tirou para poder passar o modelo para Moisés? Isso nós vamos aprender tudo isso no estudo de hoje. Por isso, continue estudando. A segunda pergunta nos diz como era o santuário. Aqui a gente vê uma parte aqui, tipo um retângulo, alguma coisa assim. Aqui a gente vê a primeira parte do santuário, que você consegue ver aqui. Podemos ver o pátio. Aqui é o lugar onde o povo podia ficar. O povo não podia passar daqui. O povo só ficava nessa parte do pátio. Aqui no pátio a gente temos a pia, para que os sacerdotes pudessem lavar as mãos. E aqui nós temos o altar de sacrifício. Ou seja, o sacrifício era feito no pátio, na presença de todo o povo. E a pia era feita para lavar as mãos, para poder se purificar. E aqui nós temos uma tenda. Aqui nessa tenda só podia entrar o sacerdote e o sumo sacerdote. Essa tenda é dividida em duas partes. Se você for ver nessa parte mais ampliada aqui a gente vê essa divisão. Aqui a gente vê a mesa com pães asmos. Aqui a gente vê o altar de incenso. E aqui a gente também podemos ver também o candelabro. Nessa parte aqui o sacerdote entrava todos os dias para poder aspergir o sangue do animal que era sacrificado no altar. Então assim, o sacerdote ele vinha, ele participava dessa parte aqui, e ele, todos os dias ele estava aqui no lugar santo. Aqui a gente vê um véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Nessa parte aqui, o lugar santíssimo, o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano. Mais especificamente no dia 7 do décimo, no dia 10 do sétimo mês. Podemos chamar essa parte de lugar santíssimo. E aqui nesse dia era feita a expiação, ou seja, o dia do juízo. Então você conseguiu compreender que o sumo sacerdote fazia expiação pelo pecado do povo todo dia 10 do sétimo mês de cada ano. E aqui era feita o dia da expiação, era feita a purificação do santuário. Então, o que acontecia aqui durante o ano, esse santuário aqui, o sangue que era aspergido no altar, o pecado do povo era transferido para o santuário. Ou seja, o pecado só saía no dia da expiação, quando era feita essa cerimônia de purificação. E aqui a gente só vemos também somente a Arca da Aliança que existia no lugar santíssimo. Na Arca da Aliança a gente vê que dentro dela tinha o cajado de Arão. A gente vê também que tinha o maná do deserto e as tábuas dos 10 mandamentos. Então bora lá, que temos muito mais coisa para poder a gente entender. E aqui tem uma pergunta que nos diz: em que consistia o serviço diário? Êxodo 29,
do 38 ao 42. O que era feito todos os dias nesse santuário, ou nesse ritual do santuário? Êxodo 29, do 38 ao 42. Olha o que diz. Isto é o que deve oferecer sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã e outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerá ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então era feito sacrifício de 2 cordeiros, todos os dias, um cordeiro pela manhã e um cordeiro pela tarde. Interessante que quando Jesus morreu exatamente na hora que era oferecido o cordeiro da tarde. Então, ali, quando Jesus morreu, Mateus nos fala sobre o véu que foi rasgado. Nós vamos estudar mais para frente, nós vamos ver sobre isso aí. E nós vamos ver o símbolo da morte de Cristo, o que Jesus realmente representava com todo esse santuário, com todo esse ministério sacerdotal que era feito no antigo Israel. Qual era a representação de Jesus em todo esse sistema? Então era oferecido 2 cordeiros, um pela manhã e o outro à tarde. Aqui tem uma outra pergunta nos dizendo: qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Levítico 23, do 27 ao 31. Nos diz o seguinte: mas aos 10 desse mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Então, o dia da expiação podemos dizer que o dia do juízo. Como foi dito, os pecados que era perdoado, era transferido para o animal. Todos os dias que o sangue era aspergido no altar, ou seja, transferia automaticamente para o altar. E o sangue ficava no santuário durante o ano todo. Quando chegava no dia 10 do 7º mês, aí fazia esse ritual todo, essa purificação. Só que o povo teria que estar aguardando, podemos dizer, com um sentimento de tristeza, de humilhação, para que eles pudessem realmente ser perdoados por Deus. Ele não podia fazer nenhuma obra, nenhum trabalho. Eles tinham que estar lá aguardando durante o dia todo, onde o sumo sacerdote estaria intercedendo por todos. Então, se algum do povo de Israel fosse trabalhar, fosse fazer qualquer outra atividade fora desse ritual aqui, ele seria eliminado do povo de Deus. Então a gente vê como era feito esse ritual de sacrifício, de purificação no meio do povo de Israel. Vamos lá, amigos. A pergunta 5 nos diz: em que consistia a purificação do santuário? Então, lá em Levítico 16, a gente vê essa purificação do santuário, em que consistia toda a purificação, todo o ritual. Mas vamos ver algumas coisas interessantes. Acontecia o sacrifício diário como nos outros dias, ou seja, da mesma forma que fazia o sacrifício diário todos os dias, era feito também no dia da expiação. Eu convido você para poder você ler em casa o Levítico 16 todo, para você compreender melhor sobre esse tema. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família. Também era oferecido um cordeiro e um bezerro
pelo o próprio Levi, o próprio israelita e toda a sua família. Lançava sorte sobre os dois bodes. Essa aqui é uma coisa interessante, amigos, que ela lançava sorte sobre dois bodes no dia da expiação. Um bode era sacrificado, era aspergido sangue no altar e era oferecido pelo pecado do povo. Esse bode, que era lançado sorte, que seria sacrificado, ele representava Jesus Cristo. Já o outro bode, que era levado para o deserto, onde ele ficava no deserto lá vivo, esse bode representa Satanás. Por que Satanás? Porque Satanás, os pecados de toda a humanidade através de Satanás, e aí esse bode era lançado no deserto e ficaria lá até o dia do juízo. Então você conseguiu compreender mais ou menos como era feita essa parte? E o sacrifício do bode era oferecido a Deus, o sangue do bode era aspergido no altar, no lugar santíssimo, e os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era enviado ao deserto. Ou seja, o bode Azazel, que era representado por Satanás, que é culpado dos pecados de toda a humanidade. E todo aquele que não fosse perdoado, que não desse crédito a esse ritual, ele seria eliminado do meio do povo de Israel. Então bora lá. A pergunta 6. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? E que santuário está em funcionamento hoje? Então vamos lá. Qual foi o acontecimento que marcou o fim do ritual do santuário terrestre? De acordo com Mateus 27, 50 e 51. E qual é o santuário que está em funcionamento hoje? Primeiro vamos para Mateus 27, 50 e 51. Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Vamos focar essa primeira parte do verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Então, com esse acontecimento aqui, o que aconteceu? Automaticamente Jesus nos deu acesso do pátio até o lugar santo, o lugar santíssimo. Ou seja, hoje eu e você nós temos acesso ao nosso Deus, o nosso Pai, através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, não tem um outro intercessor. Antigamente tinha um sumo sacerdote, mas hoje eu posso ir até o nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, através de Jesus Cristo. Então você entendeu o significado do véu se rasgar de alto a baixo? E aqui tem uma outra pergunta. Que santuário está funcionando hoje? Vamos lá para Hebreus 8, verso 1 e verso 2. Hebreus 8, verso 1 e verso 2. Que santuário está em funcionamento hoje? Hebreus 8, verso 1 e verso 2. Diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, quem é esse nosso sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus? Nosso Jesus Cristo. Ou seja, hoje nós temos Jesus Cristo intercedendo por nós no verdadeiro santuário, no santuário celestial. Lembra aquele modelo que Deus mostrou para Moisés? Então, o modelo é daquele santuário que existe no céu. E hoje nós temos Jesus Cristo intercedendo por nós. Então, Jesus Cristo hoje ele está no santuário celestial intercedendo pelos nossos pecados. E aqui nós temos a pergunta 7 que diz: quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Vamos para Apocalipse 4, verso 5. Apocalipse 4, verso 5. Vamos ver as evidências que mostram que realmente existe um santuário no céu. Diz o seguinte: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Vamos ver Apocalipse 11, verso 19, para poder continuar a confirmação. Nos diz o seguinte:
Apocalipse 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O santuário terrestre teve como modelo celestial. O exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor duas atividades do santuário celestial: intercessão, simbolizada pelo serviço diário, e julgamento, representado pelo dia da expiação. Sempre que um pecador arrependido vai a Deus em nome de Jesus e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial, aplicando em seu favor os méritos de seu sacrifício na cruz. Então Jesus hoje ele faz essas duas atividades. Ele faz a de intercessão e fazia o de intercessão, que é o nosso advogado, e de juízo, que seria o dia da expiação. Então essas são as duas atividades que Jesus faz por nós hoje nos céus. Então, amigos, eu só ler um relato aqui. A exemplo do que ocorreu no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor duas atividades no santuário celestial. Foi o que eu acabei de dizer, o que ele faz por nós hoje. Então o santuário terrestre mantinha os olhos do povo na primeira parte do plano da salvação, o sacrifício substituto do Messias. O santuário celestial mantém os olhos do povo na consumação final do plano da salvação, destruição do pecado e transformação de pecadores à imagem de Deus. Amigo, entendemos o que Jesus fez por nós no passado, o que ele faz hoje. Hoje ele está intercedendo pelos nossos pecados e hoje ele também é o nosso juízo. Então, no próximo estudo, por falar em juízo, nós vamos estudar sobre o juízo de Deus. Nós vamos ver as três fases do juízo, quando começou e quando vai finalizar, qual a fase que eu possa ser salvo ou que eu ainda possa me perder. Nós vamos estudar tudo isso aí no próximo estudo e eu convido a você a não perder, que é um estudo muito importante para que nós possamos compreender melhor sobre o plano da salvação de Jesus em nossas vidas. Vamos mais uma vez fazer uma oração ao nosso Deus? Querido Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos por estudar um pouco mais sobre o santuário celestial. E aqui, ó Deus amado, a gente possamos entender o plano da salvação que o Senhor estabeleceu desde o princípio do mundo. E vemos que desde o antigo Israel até hoje e para sempre, o Senhor sempre estará envolvido diretamente na nossa salvação. Até porque sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai além de Ti. Por isso agradecemos pelo privilégio de servir em Espírito e verdade. Amém.